uma criança muito ativa, muito comunicativa, né? E assim, nos surpreendia a todo momento quando a gente saía. Teve um fato que a gente foi para um restaurante e ela foi até a cozinha e pediu o prato que ela queria. A gente procurando para ela, pensou que ela estava perdida e ela estava lá de papo com todo o pessoal da cozinha. Quer dizer, então, aonde ela ia chamava atenção, né? Mas aí, é claro, era um menino, né? Eu tenho 3 filhos. Dos 3, o Lucas era o mais ativo, mais agitado, né? Sempre foi. Então, as grandes peraltices era sempre arte do Lucas, né? Isso era uma característica dele. Ele sempre teve uma personalidade muito forte. Beatriz sempre foi uma menina tranquila, né? A gente estava até comentando hoje em relação à minha filha mais velha. Eu tenho uma com 38 anos, tenho Beatriz hoje com 22. São 17 anos de diferença. Então ela nunca me deu trabalho, nunca me deu problema nenhum, muito estudiosa. Eu dava assim, porque ela gostava muito de dançar, né? Então, eu via isso como um ponto positivo, né? E muitas vezes eu trabalhava numa empresa e aí teve uma festa e eu levei ela nessa festa. Ela dançou, tirou o primeiro lugar, onde depois no supermercado também tinha uma apresentação. Aí eu deixei ela ali, fui fazer as compras, né? E ela também sempre em primeiro lugar, tudo, quer dizer, se destacava, né? E aí a gente assim ficava naquela de achar que lá na frente ia mudar, né? Mas até então não tinha assim, se definido, né? Tinha uma percepção desde os 6 anos que eu achava que eu era menina, mas eu não sabia o que era transgeneridade nem transexualidade. Mas eu falei na escola que eu queria ser dançarina, eu gostava de dançar El Chan e eu queria ser Carla Pérez. Eu falei isso na escola e gostava muito de dançar, tinha muitos trejeitos na época. Sofri muito, além de muito bullying, quando eu comecei a mostrar quem eu era desde criança. Na adolescência eu sofri muita disforia por conta da puberdade, eu surtava com aquilo que estava acontecendo e eu não me identificava com aquilo no meu corpo, era pavoroso. Sempre percebi em jeitos mais afeminados, algumas brincadeiras, era perceptível. Eu moro com minha mãe e meus irmãos, moravam no caso, e o meu irmão mais velho, que é um homem, ele era um tanto quanto fechado com essas reações, tem uma visão muito machista, mas minha mãe, eu acredito que por ser mulher e como eu não morei com meu pai, nunca morei com um pai dentro de casa, então eu acredito que essas formas eram um pouco mais bem aceitas. E a mínima noção que pudesse ser lésbica, de jeito nenhum. Até porque também a minha criação, a minha geração, né, é um pouco difícil a gente aceitar isso como normalidade, como a geração dela aceita, como a geração dos filhos dela, caso ela venha a ter, vai aceitar, que isso é uma realidade, né? Eu realmente não tenho memória nenhuma. Eu lembro quando eu era pequena, sabe quando você é pequenininha que você diz, eu acho que eu gosto daquele menininho. Pronto, eu só tenho memória assim. Eu não lembro de ser pequenininha e estar dizendo, eu acho que eu gosto daquela menina ali. Como eu tenho, tipo, muito amiga, inclusive minha namorada conta que ela sabia que desde nova gostava da professora, achava a professora atraente, essas coisas assim. Eu nunca tive isso, nunca. Então assim, durante a minha infância eu só lembro, por exemplo, tô brincando. Era sempre assim, eu sou a menininha e o menininho é o meu maridinho, brincando de família na escola. A psicóloga ela foi bem clara, né? Ela disse que quando Rosa chegasse na maioridade, a partir de 16, 17, 18 anos, ela ia optar por o que ela queria ser. E a gente sempre tentando, né, mostrar para ela que era um menino, que era um menino, aquela coisa toda, que era natural, pelo também eu desconhecia totalmente essa história de trânsito, eu sabia que existia os gays, tudo, mas não sabia, né, da transexualidade, né? Não sabiam muito o que fazer. A diretora da escola chamou meus pais, né? Eles foram na escola, daí me levaram para a psicóloga, eu tinha 7 anos, e aí ela meio que alertou já que teria alguma situação, provavelmente quando eu estivesse na adolescência, né? E
ninguém sabia o que era transgeneridade nem transexualidade, sabia o que era homossexualidade, né? Então, ficava uma coisa meio perdida, eles ficavam tentando buscar ajuda, entre aspas, tentando saber o que é. O Lucas, ele é uma pessoa, sempre foi, de extremos. Ele é extremamente intenso. Então, a fase da adolescência do Lucas não foi fácil. Não foi fácil. Ele tinha N conflitos que se refletiam no comportamento dele. Não, assim, nunca foi um menino rebelde, nunca foi um menino de dar nenhum tipo de trabalho, preocupação. Não, isso não. Mas os conflitos dele refletiam, às vezes, muito na relação comigo, né? E ele não, embora ele fosse muito aberto ao diálogo, mas nesse aspecto ele não conversava muito comigo. Aquela coisa, a gente sempre sabe, mas quando acredito que já próximo à adolescência, à pré-adolescência, o envolvimento afetivo é onde fica mais claro. E para mim, quando eu percebi, eu tinha que, sempre que isso ia ficar oculto, que eu iria ter uma vida heteronormativa e que isso eu não iria externalizar. Na época de colégio, duas amiguinhas dela, né, eram lésbicas. E já na idade de 12, 13 anos, mais ou menos. E eu cheguei um dia a comentar com Beatriz isso. E é uma coisa que eu me arrependo muito. Hoje em dia eu sou evangélica, eu não era evangélica, eu nem acreditava em Deus, né? E eu cheguei na época e dizia a Beatriz, olha, Bia, saiba de uma coisa, viu? Se você for do jeito que ela é, né? Pode saber que você matou sua mãe. E ela já sabia, desde essa época, que ela era lésbica. Existe ainda muito preconceito. Existem as pessoas que têm preconceito e assumem o próprio preconceito porque não aceitam as diferenças. Existem pessoas que têm preconceito, mas que fingem não ter preconceito porque a sociedade, a grande maioria, já aceita mais e já é mais aberta em relação ao assunto. E aí, às vezes, você finge que aceita. Por exemplo, eu aceito o filho do meu amigo, mas eu não aceito meu filho. Tu tá entendendo? Eu não aceito dentro de casa, eu não aceito na minha família. Então isso é um tipo de preconceito, só que muitas vezes acaba sendo velado de alguma forma. E principalmente para a população LGBT, o que mais a gente vê clinicamente de sofrimento psíquico, que gera angústia, que gera muito sofrimento, que pode gerar depressão, que pode gerar ansiedade, que pode gerar ideação suicida, tentativas de suicídio, é a questão da não aceitação por parte da família. Porque a gente nasce, se constitui no seio familiar, então ser rejeitado pela família por ser quem você é e não por ser quem eles gostariam que você fosse, ainda é uma coisa muito distinta e ainda é uma coisa muito difícil para a gente aceitar. Eu lembro que a primeira vez, assim, quando eu soube que estava gostando da menina, eu tinha 11 anos. Porque eu tinha fake, né, o perfil do Orkut, que você brinca, ser outro personagem e tal, né, enfim, quem viveu nessa épocazinha de 2007 em diante, esse meio sabe o que é. Aí eu lembro que eu tinha conhecido uma menina que era do Rio Grande do Sul. Aí a gente tinha fake da mesma personagem, aí a gente conversava e tal, e ela deu em cima de mim, aí eu fiquei, gente, que estranho. Aí, só que depois de um tempo, eu comecei, ai meu Deus, eu acho que eu estou gostando dela. Como é que pode? Eu tenho 11 anos, será que eu estou gostando dessa menina? Eu sempre escutei, desde pequena, meus pais reproduzindo, tipo, frases horrendas, bem homofóbicas. E eu, desde pequena, lembro de achar, não, eu não concordo com isso que minha mãe está dizendo. Não concordo com isso que meu pai está dizendo, mas eu não enfrentava. Depois de um tempo, eu comecei a rebater. E eu lembro de ter discussões grandes com ele sobre isso. Principalmente com meu pai. Aí... Depois de um tempo, meu pai começou a se afastar da discussão e eu ficava repetindo a mesma coisa que minha mãe. E falava. E achava, eles não vão mudar de ideia nunca. Eles sempre vão ser homofóbicos, eles nunca vão me aceitar. Eu não vou perder meu tempo contando, só quando eu tiver uma independência. Eu não me vejo contando nunca. Porque eles não vão me aceitar. Cogitei até, será que minha mãe vai me expulsar de casa?
Aí às vezes eu pensava, não, talvez isso não aconteça, talvez eles não me expulsem de casa, mas talvez eles fiquem sem falar comigo por muito tempo. Enfim, eu sempre tive muito medo de contar, sempre. Foi um processo longo, né? Porque Rosa, assim, ela tinha uma ansiedade muito grande, ela se colocou no meio artístico, fez filmes, foi para São Paulo no Fashion Week, fez um monte de coisas assim, sabe? E ela tinha, assim, como é que se transformava quando se vestia, né? Usava, ela mesma criava as roupas e fazia o visual. Então isso aí eu via com bons olhos, né? Claro que no início a gente ficava meio assim, né? Até porque ela tinha mania de trazer um monte de coisa para dentro de casa. Se achava uma porta na rua, ela trazia. Se achava uma árvore na rua, ela trazia. Se achava um pneu, uma pedra, né? Mas a gente tinha que ter paciência para, digamos assim, ela ter a liberdade de saber o que ela queria, né? Eu comecei a receber informações sobre o universo trans, eu era adolescente, eu tinha uns 18 para 19 anos, quando eu trabalhava com moda, eu gostava de moda, e eu consumia muita revista de moda na época, e uma modelo transgênero saiu numa capa de uma revista junto com outra modelo que eu gostava muito. E aí eu fui pesquisar sobre e comecei a acompanhar a carreira dessa modelo que é trans, até ela fazer a cirurgia de redesignação. Ao mesmo tempo eu comecei a buscar, no Facebook eu comecei a ver muitos grupos falando sobre transgeneridade, cada uma falava a sua história e eu comecei a me identificar com a história das meninas também. Foi meu primeiro contato aí, eu acho. Eu tinha muita disforia, eu sentia que eu não me encaixava me identificando como um menino gay. Eu sabia que não era aquilo. Aí foi que eu descobri que eu era uma menina trans e que orientação sexual é outra história, né? Que eu fui descobrir depois, né? De quem eu gostava, de quem eu me atraía. Não só meninos, mas enfim. Mas foi aí que eu descobri quem eu era mesma. Eu nunca cheguei nela pra contar nada. Às vezes eu acho que eu soltava alguns indícios, algo do tipo, meu Deus, se minha mãe não sabe que eu sou ainda, não sei mais o que fazer, sabe? Só que eu já cheguei num ponto já que eu não tava mais nem aí de esconder, sabe? Chegou num ponto... Antes eu morria de medo, antes eu inventava 1000 mentiras, inventava toda uma história assim, montada cuidadosamente, o meu roteiro, para que ela não descobrisse que eu estava em tal lugar em vez de tal... Mentira, lugar nem tanto, mas assim, com tal pessoa em vez de tal pessoa. Aí, só que de uns 2 anos pra cá, eu larguei a mão, assim, eu falei, eu não vou esconder mais, se ela perguntar talvez eu diga, mas eu não vou dizer. Quantos LGBTs foram mortos e mortas no estado nesse período? Quantos bissexuais, quantos gays, quantas lésbicas, quantos homens trans, quantas mulheres trans? Qual é a profissão que mata mais? Qual é o mês? Qual é o dia da semana? Qual é a hora? Qual é a profissão? Qual é a ligação entre vítima e acusado e acusada? Em relação aos direitos civis de uma pessoa LGBT, é o seguinte, a Constituição não faz esta diferenciação. Se fala muito em violências em relação a todas as pessoas LGBTs, no tocante à sua orientação sexual. Então, independentemente de orientação sexual, cor, raça, etnia, nacionalidade, então quem violar direito de qualquer uma dessas pessoas sofre as infrações, as determinações previstas na nossa Constituição e nos ordenamentos civil, penal, administrativo e eleitoral. Nós percebemos, e nós também recebemos as denúncias do Disque 100, que é o nacional, e do Disque 123, que é estadual, que está tendo a procura de denunciar esses tipos de violência. Então, a gente percebe que não é que teve mais ou menos violência. Hoje, as pessoas têm um mecanismo de denunciar essa violência. E muitas violências são familiares. Muitas violências têm iniciado no seio da família.
pai, mãe, tio, tia, avô e avó, são pessoas próximas daquele LGBT que têm dado o primeiro passo para a violência contra a população LGBT. E aí vem a institucional através da escola e a rua institucional chega nos espaços até mesmo do poder público e não tem sido acolhido. Então isso vai só gerando uma bola de neve da violência contra a população LGBT. A gente não quer processar, denunciar nosso irmão, a irmã, o pai, a mãe, o tio, a tia, o parente mais próximo. Mas mesmo assim, se ocorrer, não cale, não deve se calar, deve levantar a cabeça e tomar as devidas providências. Por mais que a gente tenha trabalhado na implementação da política, por mais que a gente tenha aumentado nas leis, decretos, portarias, enquanto o governo do estado que nos compete, consolidando a implementação da política, criado novos espaços, né? Quando nós assumimos o governo do estado, só tínhamos a delegacia. Então foi criado um órgão estadual. Dentro desse órgão estadual tem uma gerência de trabalho especificamente com a política LGBT. Nós criamos o centro de referência, nós criamos o ambulatório de saúde integral para travestis e transexuais. Ou seja, teria muitas outras coisas que eu poderia dizer aqui, dessas que eu já falei. Mas isso não muda, não tem mudado a mentalidade e o comportamento das pessoas. Mudar a cultura, mudar a tradição machista, sexista e LGBTfóbica ainda requer muitos anos de trabalho. O que vão dizer de nós? Seus pais de Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Eu via que às vezes ela tinha gestos femininos, né? Mas o assunto não vinha à tona, entendeu? Não se falava nesse assunto. E como o Rosa escondeu muito tempo isso, né? A gente não tinha ideia, né? do que viria, né? Quando a gente realmente descobriu, né? Claro que na hora assim a gente fica, né? Mas também não levou nem meia hora, a gente já assimilou, né? E aí a gente tentava conversar para ver como é que ia ser dali para frente, né? Aí no momento que ela se realmente reconheceu, foi um pouquinho antes de viajar, né? de ir para Buenos Aires, que ela falou, né? Foi mais fácil do que antes, porque o primeiro processo eles achavam que eu era um homem gay, então ali foi mais assim. Depois eles já viram que não, que eu falei que eu era uma mulher trans, então meio que foi um caminhozinho. Eu só informei, na verdade, eu não cheguei a conversar. Falei, tô indo pra Argentina, sou uma mulher trans e tô indo pra lá. Quando eu falei a ele que eu era uma mulher trans, ele não ficou tão abismado nem nada, porque ele já percebia como eu era. E ele falou que quando era jovem foi numa cartomante, e a cartomante falou pra ele que ele ia ter uma filha. E ele só teve eu, no caso, hoje em dia sou a filha dele, né? Ele ia se casar 3 vezes também aconteceu. E ele ia ter uma filha que sou eu. No dia que ele falou comigo, foi meio que eu também forçando um pouco a barra. Não foi tão espontâneo, né? Ele estava conversando com alguém e eu dizia, quem é a pessoa? Eu nem disse namorado nem namorada, eu disse quem é a pessoa, né? Tem pessoa nova no pedaço e tal. Aí ele disse, não, conversando. Aí disse, deixa eu ver a foto. Aí ele ficou sem querer, né? Mas, você já sabe, você já sabe. Até que ele me mostrou a foto de um rapaz, né? Então foi, de fato, a conversa foi esta, a revelação foi esta, né? E para mim, isso, embora eu já desconfiasse, já de certa forma já soubesse, mas foi impactante, sim,
Porque uma coisa é você saber e outra é você se deparar com, ser confrontado com isso. Então eu passei uma noite inteira acordada e buscando fontes na internet. Buscando informações na internet, buscando quem vivesse uma situação similar. Depois eu passei alguns dias nesse processo para poder entender, melhorar a mim mesma, apoiá-lo, sabe? É um processo. Eu lidava bem, mas naquele momento eu descobri que eu também tinha as minhas próprias resistências. É interessante isso. E assim que eu falei para minha mãe, no dia que eu falei, ela foi bem receptiva, mas era algo que eu percebia que não estava sendo... que ela não sabia lidar bem com aquilo. E depois, acho que na segunda ou terceira vez que nós conversamos sobre isso, ela falou duas coisas que me marcou bastante. A primeira foi que eu não poderia trazer um namorado em casa porque minha irmã não iria compreender isso, como é que ela iria explicar. E eu discordei muito disso dela, apesar que depois eu conversei sobre isso com ela e ela se arrependeu do que falou, ou se expressou mal. E a outra foi que eu estava ainda num processo de descoberta quando eu contei para ela, então eu estava querendo ser o mais livre possível. E um certo dia ela disse que eu não poderia, de certa forma, dar tanta pinta ou aparentar tanto. E eu disse a ela que eu não queria aquilo porque eu queria me sentir livre para me descobrir em totalidade, já que eu passei tanto tempo retido, tanto tempo preso. A família primeiro precisa ser uma barreira que tem que ser quebrada dentro dele, porque ele tem que se aceitar primeiro. E aí ele tem que aceitar a família dele do jeito que é, às vezes aceitar que a família dele não aceita ele, para começar a fazer com que essa família o perceba de outra forma e no final a configuração familiar ser completamente diferente. Ele, sendo uma pessoa que se aceita, vai aceitar uma família que não aceita ele, que no final ele vai acabar conversando com essa família ou interagindo de outra forma, ou as relações podem passar por um outro caminho que não seja esse caminho sempre dos conflitos, um caminho mais de resolução, de conversa, de dissolução das coisas que não são resolvidas. A partir do momento que a pessoa consegue fazer isso e começa a se comunicar de outra forma, porque ela está se vendo de outra forma, ela está se colocando de outra forma, os pais vão começar a aceitar de outra forma. Os pais vão começar a entender de outra forma. E aí é muito mais fácil a aceitação quando a pessoa se aceita. Só que é muito difícil a pessoa se aceitar quando os pais não aceitam. Eu tenho uma conta no Twitter, que é uma rede social que eu geralmente falo muitas coisas da minha vida. Ela também tem essa rede social Twitter, só que eu não sabia. Ela encontrou o meu usuário, leu o meu Twitter, e assim, o primeiro tweet era dizendo alguma coisa, acho que era odeio sapatão, pena que sou. Aí eu disse, como é que pode? Eu nunca imaginei, nunca desconfiei disso. Aí conversei com Bianca, né? A minha filha, porque Bianca sabia desde quando elas eram crianças, né? E Bianca nunca me falou, nunca. Eu já cheguei um dia para até perguntar, a própria Beatriz lá em casa uma vez, perguntei, e ela disse, não, mas de jeito nenhum, mas ela já era. Só que ela não quis dizer naquele momento, porque na época meu esposo bebia, e ela não se sentiu confortável em falar desse assunto, né, com pessoas que estavam bebendo. Aí eu perguntei a Bianca, e Bianca disse, não, Madrinha, só tem que perguntar para a Beatriz. Isso já foi uma indireta para mim, né? Se não fosse, a Bianca tinha dito, não, ela não é, né? Mas a Bianca, em confiança, a Beatriz, né? Que elas são irmãs praticamente, elas se sentem irmãs, lógico. Então, para não perder a confiança da Beatriz, a Bianca disse, não, só tem que perguntar a Beatriz. Foi quando eu fiquei vasculhando Twitter, Facebook, até encontrar essa frase de Beatriz. Acho que 2 semanas depois eu fui lá para Recife e a gente teve a grande conversa, né? Eu, minha mãe e meu pai. Meu pai chorava muito, muito. Minha mãe sempre é a pessoa racional, assim. Acho que meu pai é a emoção e minha mãe é a razão. Perguntou se eu tinha algo para dizer a ela, o que eu era. Ela, mãe, não falou a palavra, ela queria ouvir da minha boca.
Aí ela perguntou, ela falou, você é hétero? Eu falei, não. E o que você é? Eu falei, sou lésbica. E pronto. Aí parece que aquilo era o que ela queria ouvir, sabe? Parece que aquilo era o que ela realmente queria escutar. Aí depois ela fez a pergunta da minha vida, com quantos anos, porque eu não disse. E meu pai chorava muito, eu chorei muito. E eu acho que assim, o momento que eu entendi que tava tudo bem, eu lembro que era algum fim de semana que minha família ia pra lá também. E minha família tinha chegado, tinha interrompido a conversa. E o momento que eu entendi que estava tudo bem foi quando minha mãe estava no meu quarto. Ela me abraçou e falou, independente de tudo, eu amo muito você e eu nunca ia fazer nada. Eu nunca ia expulsar você de casa, eu nunca ia ser contra. Eu ia estar sempre do seu lado. Veja bem, nós tivemos que começar a usar o pronome feminino. E sabe que no início a gente fala, então ela não admitia que eu ou a mãe chamasse de ele, né? Aí ficava assim um clima um pouquinho intenso em relação a isso, né? Porque ela não compreendia. Ela devia entender que a gente ia ter dificuldade até o momento de reconhecer que era ela, né? Se reconhecia, mas não falar, às vezes escapava, né? Eu acho que essa foi a maior dificuldade. Depois passou, foi indo de forma natural e depois que o Oscar começou a fazer o tratamento e tudo, ela começou a aceitar também, não se ligou mais nisso, né? Às vezes ainda eu erro, né? Mas ela aceita naturalmente, aí não houve mais nenhum tipo de problema. A minha preocupação toda era como é que ela ia viver daqui para frente, né? Se ia viver reclusa, sem contato com ninguém, né? Então, quando ela for de Maguá, vai aprender a viver, né? Porque você vai para uma capital daquelas, né? Que é enorme. E uma outra língua, né? Outros costumes, né? Então, realmente foi um fato muito positivo o fato dela ter ido lá e ter vivido tudo aquilo, né? Meu pai entendeu, e minha mãe também teve o tempo dela processar, entendeu também, os dois me aceitam hoje em dia tranquilamente. E quando eu voltei para cá, eles me deram suporte e apoio. O que foi difícil lidar foi com a minha disforia no começo. Hoje em dia tá tudo bem, mas foi difícil lidar com a minha disforia no começo. Mas a gente passou por isso juntos e hoje em dia basicamente tá tudo tranquilo, assim, mais tranquilo. Tudo depende da família e da condição financeira, porque transgeneridade requer acolhimento, tanto da família, tanto questão psicológica, tanto dos amigos e de dinheiro, para hormônio, para toda a parte que uma pessoa trans, dependendo da idade, vai fazer o processo de transição. Eu acho que eu tive muita sorte e eu acho que eu sou uma exceção da regra, porque muitas ainda passam dificuldade. Assim, as que eu posso ajudar, eu tento ajudar com a questão de documentação, com a questão de hormônio. E depende muito, muito, como eu falei, do entendimento da família e de questão financeira. São as duas coisas principais. Com relação ao relacionamento dele em casa, comigo, né? Eu acho que foi importante. Isso certamente foi um marco, porque eu tenho certeza, convicção absoluta, que enquanto ele não assumisse isso para mim, isso seria um peso que ele traria. Né? Isso pesava muito para ele. Então, a partir do momento que ele conseguiu superar essa barreira, eu acho que isso deu uma fluidez. Geralmente, pai e mãe, a dificuldade deles maior é fazer o luto desse filho que eles imaginam que tem, só que eles não têm. E aí a dificuldade maior que a gente tem na clínica é o seguinte, é fazer com que os filhos eles se coloquem nesse lugar que eles ocupam. Eu sou filho, só que eu sou assim. Você queria ter outro filho, mas esse é o filho que você tem. Eu sou assim, sou eu esse. Você quer me conhecer do jeito que eu sou? E aí, a partir disso, os pais começam a ter uma outra relação com os filhos, podem conhecer uma pessoa muito mais incrível do que eles imaginavam que poderiam ter se o filho fosse de outra forma. E tudo isso se constitui, né? À medida do tempo, à medida que vão se conhecendo, que vão tendo diálogo, que vão se aceitando enquanto diferentes, mas singulares e similares em algumas coisas. Hoje, Bia namora com a Poliana, certo? Eu ganhei mais uma filha, né? Quando eu conheci a Poli, foi num sábado, quando eu vim para João Pessoa, Beatriz, né? Foi quando eu descobri, né? Beatriz disse, eu quero ir para João Pessoa, eu quero ir para João Pessoa para conhecer a Poliana, certo? Que até aí eu só conhecia por fotos, né? Na internet.
Aí Beatriz também, ela se espantou, né? Manhã tomar essa decisão. Aí disse, eu quero ir, que seu pai também vai comigo. Aí Beatriz marcou um jantar, né? Numa pizzaria. E quando eu a vi, né? Foi de cara, tem fotos, se você vê a foto, eu e ela, né? A gente se abraçando, parecia que eu conhecia a Poliana há anos, né? E eu adoro ela. Eu acho a menina fenomenal. Eu até às vezes brinquei, a menina dizem que Beatriz é meio assim, brava, né? Eu digo, ó, Beatriz, não fala assim Poliana não, fale com ela direitinho, né? Porque eu gosto muito dela, né? É como se eu a conhecesse há muito tempo, né? É a namorada da minha filha, né? É uma menina super carismática. Ela é assim, como é que eu sinto assim? Eu acho que ela assim, eu sinto que ela uma carência nela, afetiva que ela tem. Eu sinto que, eu posso até que ela não tenha. Ela não conversou nada comigo sobre isso não, mas ela me transmite essa carência afetiva, entendeu? Então toda vez que eu a vejo, eu quero passar para ela assim, se eu tenho amor por ela, eu quero que ela sinta que realmente eu tenho mesmo, entendeu? Que eu quero que ela fique, se der certo mesmo com Beatriz, que vá morar junto, as duas, um dia que tiverem condições. Se quiserem ter filho, todas as duas falam em ter filho, não sei como é que vão fazer, se vão adotar, se vai ser inseminação, não sei como é que vai, mas vai ser meu neto ou minha neta, tá entendendo? E eu a amo. Foi uma coisa assim, não sei, é o que eu digo a você, Deus faz a coisa certa na hora certa e bota as pessoas na sua vida também na hora certa. Eu nunca fui muito de chegar e espontaneamente abraçar e beijar meus pais. Eu lembro de ser muito carinhosa com minha madrinha. Eu tenho muita memória de ser carinhosa com minha madrinha, abraçar, tipo, beijar. Mas eu não lembro, eu não tenho muita memória e até hoje eu não sou muito assim de espontaneamente chegar e abraçar meus pais. Mas hoje eu sinto mais confiança neles, entendeu? Eu não sei, eu sempre fui confiando nos meus pais, óbvio, pra tudo na minha vida. Eu vim morar sozinha com 18 anos, qualquer coisa que acontecia, eu ficava tipo, meu Deus, meus pais fazem desse jeito, então é o jeito certo. Eu confio muito nesse aspecto de vivência. Mas confiar coisas da minha vida, eu sei que hoje em dia eu confio mais. Se eu quiser contar uma coisa pra minha mãe, pra mim, hoje eu não tenho nada a esconder. Antes eu repensava, antes eu mentia muito, antes eu enrolava demais. Nada da minha vida eu acho que minha mãe sabia 100%. Hoje em dia, se ela perguntar, eu não sou muito de chegar pra falar, mas se ela perguntar, eu acho que ela vai ter 100% assim da história completa, sem mentira nenhuma, tudo bem 100% honestidade.